Você pode deixar a vida agora mesmo. Foi o que Marco Aurélio escreveu há quase 2000 anos. E é curioso como uma frase tão antiga ainda pode atravessar o tempo e chegar até nós como um soco silencioso. Ela não é uma ameaça, nem uma previsão sombria. É um convite à consciência, um lembrete de que cada instante pode ser o último e, por isso, cada instante precisa ser vivido de verdade. Pense um pouco. Quantas vezes você viveu o dia como se ele fosse eterno? Quantas vezes adiou uma conversa, um abraço, um pedido de desculpas, achando que teria tempo? O tempo, porém, não pertence a nós. A vida não avisa quando decide mudar. E é por isso que a filosofia estoica começa onde a pressa moderna termina. No agora, Marco Aurélio viveu em um império em crise e, ainda assim, manteve serenidade. Enquanto o mundo desabava à sua volta, ele escrevia, não para impressionar ninguém, mas para lembrar a si mesmo de não se perder. E talvez esse seja o primeiro passo para viver como um estoico hoje. Lembrar-se. Lembrar-se de que tudo o que acontece é matéria-prima para crescer. Lembrar-se de que o que escapa ao nosso controle não deve roubar nossa paz. Lembrar-se de que o que realmente importa cabe em poucos gestos, poucos pensamentos, poucos atos. E antes de seguir, eu quero te fazer um pedido simples. Se até aqui essa reflexão te fez pensar, comenta o que essa frase, "Você pode deixar a vida agora mesmo", desperta em você. E se esse tipo de conteúdo te inspira, curte o vídeo e se inscreve. Não por costume, mas como quem decide continuar uma conversa que vale a pena. Marco Aurélio foi imperador de Roma, mas viveu como um aprendiz. Todos os dias ele escrevia o que hoje conhecemos como meditações. Não eram discursos, eram lembretes pessoais, anotações de um homem tentando ser melhor que ontem. Ele sabia que não podia mudar o mundo, mas podia mudar a si mesmo. E quando você muda a si mesmo, o mundo muda um pouco também. O poder não o seduziu. As riquezas não o distraíram. As derrotas não o destruíram. Ele entendeu cedo que o controle é uma ilusão e que a verdadeira força está em aceitar com serenidade o que não se pode evitar. Talvez esse seja o segredo que esquecemos no século XXI. Vivemos em busca de controle. Controle da carreira, do corpo, da imagem, das pessoas, do tempo. Mas nada disso nos pertence. E quanto mais tentamos segurar, mais escapa. O estoicismo é o contrário dessa ansiedade. Ele não manda fugir. Ele ensina a permanecer. Permaneça no que é seu. O pensamento, a atitude, a escolha. O resto é vento. Marco Aurélio dizia que o obstáculo é o caminho. E ele dizia isso não da boca para fora, mas da experiência. Ele perdeu amigos. Viu o império adoecer, enfrentou traições e pragas. E mesmo assim não se tornou amargo. Ele via em cada problema uma oportunidade de prática. Quando algo o irritava, ele via uma chance de paciência. Quando algo o frustrava, uma chance de autocontrole. Quando alguém o ofendia, uma chance de compaixão. Era assim que ele transformava o caos em escola e a dor em disciplina. Imagine se vivêssemos assim hoje. Quantos conflitos se dissolveriam se em vez de reagir respirássemos? Quantas ofensas deixariam de nos ferir se lembrássemos que ninguém tira nossa paz sem permissão? Quantas vezes você já se perdeu em discussões que não valiam o tempo que gastou? Quantas vezes algo pequeno roubou seu dia inteiro? O estoicismo é o antídoto. Ele não promete uma vida sem dor, mas uma mente que não se quebra por qualquer dor. Há algo de profundamente humano nessa filosofia. Marco não era um santo. Era um homem cercado de tentações, dúvidas e fraquezas. Mas o que o torna inspirador é que ele lutava todos os dias contra si mesmo. Não com violência, mas com consciência. Ele sabia que o inimigo mais perigoso não estava fora, mas dentro. E é o mesmo inimigo que enfrentamos hoje. O medo, a ansiedade, a comparação, o ego. Ele escreveu, "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força." Talvez nenhuma frase descreva tão bem o que o mundo precisa agora. Vivemos reagindo a tudo, às notícias, aos comentários, às expectativas. Mas o que realmente nos define não é o que acontece, e sim o que escolhemos fazer com o que acontece. Pense numa situação recente em que você perdeu o controle. Talvez algo que disseram, algo que não deu certo, um imprevisto. Agora imagine se, naquele momento, você tivesse parado um segundo antes de reagir. Apenas um segundo.
A diferença entre caos e serenidade mora nesse instante. É ali que o estoicismo acontece, entre o impulso e a escolha. Marco Aurélio não acreditava em destino como um roteiro já escrito. Para ele, o destino era o terreno, e nós, os jardineiros. Não escolhemos o solo onde nascemos, mas podemos escolher o que plantamos nele. E é isso que ele chamava de amor fati. Amar o destino, não suportar, não tolerar, mas amar. Aceitar o que vem como parte daquilo que pode nos aperfeiçoar. Isso não é resignação, é sabedoria. É entender que a resistência ao que é inevitável só multiplica o sofrimento, enquanto a aceitação traz clareza. Quando algo ruim acontece, a pergunta estoica não é por que isso aconteceu comigo. Mas como posso usar isso? É um jeito de viver que transforma cada queda em degrau. Veja, o estoicismo não pede que você seja frio nem indiferente. Ele pede que você sinta, mas sem se afogar. Pede que você ame, mas sem se perder. Pede que você haja, mas sem precisar vencer. E essa é uma das maiores forças de Marco Aurélio, a capacidade de permanecer humano, mesmo no meio do caos. Ele comandava exércitos e escrevia sobre compaixão, governava impérios e refletia sobre humildade. Enfrentava pestes e falava de paz interior. Em um mundo de extremos, ele era equilíbrio. E é isso que falta ao nosso tempo: equilíbrio. Vivemos entre a pressa e o medo, entre o ruído e o vazio, entre o desejo e a culpa. O estoicismo nos oferece o meio termo, o ponto silencioso onde a alma respira. Talvez você se pergunte, mas como viver assim, hoje, num mundo tão diferente? E é aí que o estoicismo se revela atual. Ele não pede isolamento nem negação, ele pede consciência. Você não precisa fugir do mundo, só precisa parar de lutar contra o que é. Precisa agir sem esperar recompensa, falar sem precisar estar certo, ajudar sem precisar ser visto, fazer o bem porque é o certo e não porque é conveniente. A serenidade não nasce do controle, mas da entrega lúcida. E essa entrega é uma arte. A arte de deixar o mundo ser o que ele é, enquanto você permanece sendo quem deve ser. Essa é a essência de viver como um estoico. Aliás, se essa mensagem está te fazendo refletir, compartilha com alguém que está passando por um momento difícil. Talvez seja o lembrete que essa pessoa precisava ouvir hoje. Marco Aurélio dizia que ninguém é infeliz por causa dos outros, mas por causa das próprias crenças sobre os outros. E isso muda tudo, porque quando você entende que a paz depende do que pensa, não do que acontece, você descobre que tem poder, não o poder de controlar, mas o poder de escolher. E é essa liberdade interior que o estoicismo oferece. Uma liberdade que ninguém pode tirar. O estoicismo ensina que a vida é uma jornada de autodomínio. E quanto mais o tempo passa, mais percebemos que essa é a única jornada que realmente importa. Afinal, o que adianta conquistar o mundo se dentro de si há uma guerra que nunca termina? O homem moderno venceu montanhas, cruzou oceanos, chegou à lua, mas ainda tropeça nas próprias emoções. É por isso que as palavras de Marco Aurélio continuam tão vivas, porque no fundo nada mudou. O cenário muda, as roupas mudam, a tecnologia muda, mas o ser humano continua o mesmo. Frágil, ansioso, ambicioso, buscando sentido em meio ao caos. E é nesse ponto que a filosofia dele se encontra com o nosso tempo. Ele dizia: a alma fica tingida com a cor dos pensamentos. Tudo o que você pensa, repete, alimenta, se torna parte de você. A mente é como um campo fértil. Se você planta medo, colhe incerteza. Se planta gratidão, colhe serenidade. O mundo externo é apenas o espelho do mundo interno. E quando você começa a cuidar do que pensa, o mundo ao redor começa, pouco a pouco, a mudar de cor. Marco sabia que não podia mudar as pessoas, nem o destino do império, nem o curso do tempo, mas podia mudar a si mesmo, e por isso se tornava a cada dia um pouco mais livre. Essa liberdade interior é a verdadeira vitória, porque ninguém pode tirar de você o que você não entrega. Hoje, muitos se perdem tentando provar algo para o mundo. Vivemos como se estivéssemos o tempo todo em um palco, esperando aplausos. Medo de errar o texto, medo de sair do papel. Mas Marco Aurélio lembrava: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Você não precisa de um palco, precisa de silêncio. Não precisa de aprovação, precisa de clareza. A sabedoria está em andar leve, em não carregar o peso do olhar dos outros.
Quantas vezes você já sentiu que precisava ser mais, ter mais, mostrar mais? Quantas vezes tentou corresponder a um padrão que nem sabia de onde veio? Esse é o veneno moderno, a comparação. Marco Aurélio, mesmo cercado por poder, nunca se comparou. Ele sabia que cada pessoa vive uma batalha invisível e que comparar caminhos é o mesmo que comparar montanhas. Cada uma tem seu formato, sua altitude, seu tempo. Ele acreditava que o papel do ser humano era cumprir o dever com dignidade, fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando, trabalhar com calma, amar sem expectativa, viver com propósito. E talvez essa seja uma das lições mais difíceis, fazer o certo sem precisar ser reconhecido. Hoje tudo o que fazemos busca alguma forma de retorno, curtidas, elogios, validação. Mas o verdadeiro estoico age porque é o certo, porque dormir em paz é melhor que ser aplaudido acordado. A vida para Marco era como um rio. Você não pode conter a água, apenas aprender a fluir com ela. Resistir ao fluxo só causa dor, mas se você aprende a seguir o curso, encontra tranquilidade mesmo nas correntezas. Aceitar o que vem não é desistir, é confiar. E confiar não é passividade, é força silenciosa. Ele também falava sobre a brevidade da existência. Memento mori, lembrava a si mesmo. Lembre-se de que você pode morrer agora mesmo. Mas para ele, essa lembrança não era motivo de tristeza, e sim de urgência. A consciência da morte é o que dá sabor à vida. Saber que o tempo é finito faz cada gesto, cada palavra, cada olhar ganhar valor. A morte é o contraste que faz a vida brilhar. Sem ela, nada teria importância. Por isso, os estoicos não temiam o fim. Eles o respeitavam. Viver, afinal, é morrer um pouco a cada dia, e ainda assim escolher florescer. Marco Aurélio viveu cercado de guerras, epidemias, traições e perdas. E mesmo assim, morreu em paz, fiel a si mesmo, escrevendo até o último dia. Ele não deixou monumentos, deixou pensamentos. E é curioso como palavras escritas há séculos ainda conseguem atravessar o tempo e curar feridas que pertencem ao presente. Porque a verdade, quando nasce da experiência, não envelhece. Ela apenas muda de voz. Hoje, se Marco Aurélio estivesse entre nós, talvez ele não usasse toga nem coroa. Talvez fosse apenas alguém sentado num café, observando o movimento da cidade, refletindo sobre o quanto as pessoas correm sem saber para onde vão. Talvez ele dissesse o mesmo que escreveu há tanto tempo. Não viva como se fosse viver 10.000 anos. O destino está à sua espera. Enquanto você vive, enquanto é tempo, seja bom. Ser bom. Simples assim. Mas é justamente o simples que esquecemos. Ficamos tão ocupados tentando vencer que esquecemos de viver. E é aí que o estoicismo se torna mais do que filosofia. Ele vira um modo de existir. Viver como um estoico não é renunciar ao mundo. É participar dele com consciência. É estar presente sem ser escravo do presente. É sentir sem se perder, é amar sem precisar possuir. É fazer o bem sem precisar de retorno. É aceitar o destino e ainda assim agir com coragem. A força de um estoico não está em vencer o caos, mas em não deixar que o caos o vença. E essa força é silenciosa. Não precisa gritar, não precisa provar, não precisa dominar. Ela simplesmente é. Você não precisa ser imperador para praticar isso. Precisa apenas de um instante de clareza. Um momento em que escolhe não reagir, mas compreender. Um momento em que, em vez de reclamar, você respira. Em vez de fugir, enfrenta. Em vez de culpar, entende. E nesse instante, tudo muda. Porque o mundo não muda quando os outros mudam. O mundo muda quando você muda. E se você parar para pensar, essa é a mensagem mais profunda que Marco Aurélio deixou. Viver com sabedoria não é ter todas as respostas. É aprender a fazer as perguntas certas. Perguntar o que está sob seu controle. Perguntar o que realmente importa. Perguntar o que vale o seu tempo, o seu esforço, o seu coração. O resto é ruído. E quem aprende a ouvir o silêncio, encontra paz onde o mundo vê confusão. O estoicismo não é uma fuga. É um retorno a si mesmo, ao que sempre esteve aí, mas que a pressa fez esquecer. É o reencontro com a calma, com a presença, com a simplicidade. E quando você vive assim, o mundo deixa de ser um campo de batalha e se torna um lugar de aprendizado. Se essa reflexão te tocou, curte o vídeo e comenta aqui o que mais ficou com você. Talvez tenha sido uma frase, uma ideia, um pensamento. Compartilha com alguém que precisa desse lembrete. Alguém que talvez esteja lutando
para reencontrar o próprio centro. E se quiser continuar mergulhando em reflexões como essa, se inscreve. Aqui toda semana a filosofia ganha voz e o silêncio significado. Afinal, como escreveu Marco Aurélio, a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. Então, escolha pensar bem, escolha agir com calma, escolha viver com presença. Porque o tempo é curto, mas o sentido pode durar para sempre. Você pode deixar a vida agora mesmo, mas enquanto ela está aqui, viva com a dignidade e a serenidade de quem entende o valor de cada instante. E talvez, só talvez, esse seja o verdadeiro poder de viver como um estoico no mundo de hoje.